Gente, boa noite para vocês então. Depois desses feriados prolongados, todo mundo descansar, todo mundo feliz ou não, né? Mas vamos lá. Gente, eu acho que a nossa aula vai terminar um pouquinho mais para frente, eu acho, né? Eu acho que nós vamos ter mais umas quantas semanas de aula? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três. Eu acho que nós vamos até o dia 16 mais ou menos, pessoal. Não tem problema não, né? Pra gente acabar o conteúdo. Vocês não podem perder essa parte. Essa última parte é a melhor, ué. Aí já tá todo mundo feliz, todo mundo contente. Não pode perder, não. Então nós vamos lá até o dia 16 mais ou menos, se Deus quiser. Talvez dia 9, né? Vamos ver como é que vai ser aí, no decorrer do andamento, mas vai ser Boa bom. noite. Boa noite, Gleice. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quem mais entrou aí? Deixa eu ver. Gleice, Júlia, Gabriela. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Hoje tô meio ruim de gripe. Já já passa, é o tempo. Esquenta a cabeça não. Toma um conhaque com mel, já era. Tô precisando, viu? Aqui, eu não respondi seu amigo até hoje. Pede desculpa pra ele pra mim, eu vou responder ele amanhã. Ah, beleza. Eu vou mandar um oizinho pra ele, fala com ele. Eu não tive tempo não. A situação tava complexa aqui, mas agora eu vou liberar um espaço aqui. Aham, tá tranquilo. Mas vai dar certo. Vai sim. Gente, então é o seguinte, como eu falei com vocês, né? Nesse finalzinho da matéria, falar um pouquinho aí sobre análise corporal, tá? E falar um pouquinho sobre a parte de liderança. E aí a gente fecha a matéria com chave de ouro, né? Porque os líderes que não são felizes são chefes, né? Então a gente não pode cair nessa cilada não, tá? Então, nós vamos mandar um pouquinho aí e aí depois gente, depois se quiser me pede lá no grupo lá que eu esqueço, se quiser eu mando os slides para vocês das aulas também, tá? É só dar uma cobradinha lá que eu coloco lá para vocês, tem problema não, tá bom? Bom, gente, então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre liderança e felicidade, né? Qual que é a ligação que a liderança, né, tem diretamente com a felicidade. Por incrível que pareça, não são não são situações excludentes, pelo contrário, né? São situações que estão aí bem sobrepostas no contexto. Então é muito importante a gente, os líderes que são os melhores líderes, são os líderes que são felizes, né? Então, a gente viu que felicidade é um processo, não um estado. Então, é um processo constante de melhoria contínua aí, né? Então, a gente não tem condição de fugir, né, da necessidade de ser feliz para que a gente consiga ser líderes aí, né, de respeito realmente, que consigam ter um time, uma equipe que você consiga liderar, né, de forma empática, né, de forma que a gente tenha um certo rapport, uma certa empatia com as pessoas aí da nossa equipe, tá? Bom, gente, eu falei no comecinho aqui, há uma diferença muito grande, né, entre líder e chefe, a própria charge está demonstrando. Isso é uma característica, infelizmente, né, principalmente no Brasil. Eu tive contato uma vez com o pessoal da China e eles estavam fazendo um reparo numa máquina essas máquinas de trem mesmo, né, de linha de trem, porque eram todas deles lá da China na época. E aí o cara que estava fazendo o reparo, ele era um chinês, ele estava fazendo um reparo, conversando com outras pessoas lá por telefone em mandarim e respondendo algumas coisas na caixa dele em inglês, né? Então, assim, e quando a gente viu o cara, eu achei que deu o cara todo com a camisa bonitinha, todo simpático. Eu achei que ele ia mandar, e na verdade, o que ele fez? Ele regaçou as mangas da camisa e foi para debaixo da máquina apertar parafuso e descobrir onde estava o problema, né? Então é a diferença, né, de quem manda e de quem faz. Né? Mandar é muito fácil. Agora fazer, né, é uma coisa que, né, nem todos os líderes, né, que são chamados de líderes fazem. Eles preferem mandar do que fazer. Tá? Então é a diferença de chefe e líder. Né? O líder ele faz, ele vai junto,
ele dá a cara para bater, se deu errado todo mundo errou, se deu certo todo mundo leva, né? E o chefe não. O chefe ele simplesmente é uma pessoa que está ali com o nome de chefe, né? Mas assim que ele não desenvolve ninguém, né? E a gente vai ver aqui uma das características principais de um líder é o quê? Desenvolver pessoas, né? E desenvolver pessoas, se a gente não tem empatia, tudo aquilo que a gente conversou, né? Se a gente não tem essa felicidade enraizada, a gente não consegue desenvolver esses aspectos de liderança, né? Em uma pessoa, né? E principalmente no meu time. Então, há uma necessidade muito grande da gente desenvolver isso aí, a gente não consegue acessar, tá? Bom, geralmente, pessoal, né, a gente pergunta o seguinte: o líder nasce líder? O que vocês acham? Vocês acham que um líder realmente ele nasce líder ou ele desenvolve habilidades ao longo da vida para que ele se torne um? O que vocês acham? Eu acho que desenvolve. Quem mais? Eu acho que pode ter gente que já nasce assim com uma habilidade, uma coisa interior nela ali de liderar, e tem gente que se torna líder. Quem que nunca se deparou na infância, né, com aquela situação, principalmente os meninos aí, né? Mas a gente ia jogar bola às vezes num campinho de várzea, né? Na minha época, pelo menos, tinha isso. Eu não sei se vocês passaram por essa infância maravilhosa, né? E aí, às vezes, você chegava no campinho, aquele menino levava a bola, era um menino que não jogava futebol, e quando alguma coisa contrariava ele, ele colocava a bola debaixo do braço e ia embora, deixava todo mundo sem jogar futebol no campo, né? Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Então, assim, existem pessoas que já nascem, né, com uma certa liderança, mas não é nada que a gente não consiga desenvolver ao longo da vida. Porque realmente é mais transpiração do que inspiração, tá, gente? Então, a necessidade de desenvolver essas habilidades, principalmente habilidades emocionais, que são as soft skills. Se a gente não desenvolve habilidades emocionais durante a nossa trajetória, da nossa carreira, isso aí não vai repercutir depois como uma liderança de peso realmente no final das contas, tá? Então, precisamos trabalhar isso aí. O que os líderes não enxergam muitas vezes é que os líderes eles querem ser muito técnicos em determinados aspectos, mas quando a gente assume um cargo de liderança, em muitos casos a gente deixa a parte técnica para fazer a parte de gestão, né? E tem gente que não gosta da parte de gestão. Então, quando a gente não nasce líder, pode ser em alguns casos, né? Como a gente colocou aí, que pode aparecer essa liderança desde quando a gente nasce. Então, alguns, né, eles entram como líderes e quando eles veem que eles vão ter que assumir cargo de gestão, aquilo causa um desconforto muito grande e ele acaba descontando esse desconforto nas pessoas que ele, entre aspas, lidera. Isso é totalmente negativo, né? Então não podemos levar somente o técnico, gente, né? A parte emocional das mais importantes. E hoje em dia a gente tem aos termos, né? Mindset, né? E temos os termos lá soft skills, né? Que são as habilidades que a gente tem aí, lights, né? Lights nada, porque para desenvolver essas habilidades a gente está vendo aí como que é difícil desenvolver essas habilidades, como que é necessário a gente trabalhar o nosso ser humano. Porque senão a gente não consegue desenvolver essas habilidades. Então não tem nada de soft, né? Apesar de ser, né, coisas que dependem muitas vezes da gente, não depende de terceiros, mas há uma necessidade muito grande de trabalhar isso na gente, senão a gente não consegue desenvolver essas habilidades ao longo da vida, tá bom? E aí é desastre total, né? A gente tá vendo as guerras aí. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Então, assim, são líderes ou chefes, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso aí, tá bom? Bom, o líder, tá? Ele precisa aprender uma coisa, né? E nós vimos isso lá atrás, principalmente no nosso diagrama de importância e urgência, que nós falamos bastante sobre ele, a necessidade da sua característica de líder saber separar a vida pessoal da vida do trabalho. Isso é uma das coisas muito importantes, porque essa mistura de vida pessoal e trabalho, ela não dá certo. Tá? E às vezes, naquele propósito que a gente viu na aula passada, que eu não esqueci, tá?
Quando a gente traça aquele nosso propósito de vida, é justamente para isso, né? Para a gente entender o que eu quero da minha vida. E na aula passada, eu falei muito com vocês essa questão do propósito, da importância, porque o propósito ele é muito dinâmico na vida da gente. Então a gente não tem um propósito que a gente traça quando nasce nem vai até o final da vida. Não, esse propósito pode mudar ao longo do tempo. Então, eu preciso ter isso muito dividido na minha cabeça, né? A vida pessoal e a vida de trabalho. Porque tanto faz se eu levar da minha vida pessoal para o trabalho ou do trabalho para a minha vida pessoal, isso aí também vai ser uma catástrofe. Então eu preciso saber diferenciar essas coisas. Quem nunca viu, por exemplo, um CEO de uma empresa, por exemplo, ou um executivo de uma empresa, que às vezes sai final de semana com a família, senta num bar para comer alguma coisa e está lá com o celular respondendo coisas de cargos que ele assume lá na empresa dele. Isso é péssimo, tá? E aí você está dando um ênfase no propósito de vida muito maior para o seu trabalho, a sua família está ficando de lado. E é justamente aquilo que era importante, que era você passar tempo com a sua família e com seus filhos, chega num ponto que ele deixa de ser importante e passa a ser urgente quando o seu filho chega para você e fala para você: papai não brinca comigo, mamãe não brinca comigo. E aí você começa a perceber e você fala: ó, agora realmente é urgente, agora tem que dar a volta por cima, e às vezes é muito tarde. Né? E às vezes a gente tem que trabalhar muito para recompor aquela vacância que ficou devido justamente a essa exaustão de trabalho, de vida pessoal, que eu não soube separar. Então é muito importante a gente trabalhar isso aí. Bom, então foi o que nós conversamos. Então, né, o líder realmente ele pode ser desenvolvido ao longo do tempo, tá? E aí a gente tem o Ken Blanchard, né, que é um dos pensadores aí executivos da área, tá? E ele fala uma coisa muito interessante, que a liderança é uma capacidade de influenciar pessoas, liderando seu poder e potencial para impactar o bem maior. Foi o que nós falamos lá no primeiro slide. Se nós estamos na situação de líder, tá? O líder, na verdade, não é um cargo. O líder é uma pessoa responsável por um grupo de outras pessoas no qual ele é responsável por desenvolvê-las. Isso é a característica de um líder. E aí a gente volta lá atrás, gente. Nós falamos em felicidade de empatia, nós falamos de gratidão, nós falamos de perdão, que principalmente esse tripé aí que é um dos mais importantes para a felicidade. E isso tudo não está relacionado com essa relação humana que eu tenho com os meus liderados, tá? Como é que eu influencio as pessoas se eu não consigo chegar nas pessoas? Começa por aí, tá? Eu posso até ter defeitos grandes, mas há uma necessidade muito grande de que os meus exemplos arrastem as pessoas de uma forma, tá? E esses exemplos, para que eu consiga arrastar as pessoas, né, eu preciso influenciar as pessoas primeiro. Então, por isso que a gente vai falar um pouco de liderança e falar um pouquinho, por exemplo, depois da análise corporal. Porque, sinceramente, gente, grande parte das nossas ações emocionais do dia a dia, elas não estão diretamente ligadas com o nosso consciente. E é muito inconsciente a nossa vida. Tá? Por isso que o nosso corpo fala por nós. Né? 70% da minha comunicação, ela é dotada do meu corpo, da forma que o meu corpo se contrai, da minha respiração, da forma que eu trato as pessoas. E influenciar as pessoas, é importante que a gente conheça o conceito de rapport. Né? O que é o rapport? É a capacidade de uma sintonia, de um sincronismo muito grande, de acessar nas pessoas a empatia. Quando eu faço isso de uma forma muito plena, eu consigo fazer o quê? Acessando as pessoas, eu consigo impactá-las de uma forma positiva. Se eu não faço isso de forma positiva, eu não consigo influenciar. Se eu não influencio, eu não posso ser considerado como um líder. Tá? Então, como é que a gente desenvolve essas técnicas de rapport? A gente vai ver um pouquinho lá na frente, lá em análise corporal, que é uma das coisas mais importantes que tem hoje, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês a característica dos líderes mundiais. Porque quando você olha os líderes mundiais, as pessoas que elas fazem curso para aprender rapport, né? Para aprender você ter essa empatia, para você aprender a influenciar pessoas. E a gente sabe muito bem aqui no Brasil que tem alguns líderes que aprenderam do nada a ter uma influência muito grande em massas muito grandes. Por quê? Porque aprendeu a tocar nas pessoas de uma forma que consiga influenciá-las.
E isso é muito importante a gente aprender, porque é um detalhe extremamente importante dos líderes, tá certo? E aí, consequentemente, eu consigo fazer o quê? Eu consigo impactar positivamente aquela pessoa. Eu não sei se vocês já perceberam a importância do nosso nome, né? Como que o nosso nome tem importância para a gente? Às vezes você vai no lugar e quando a pessoa olha no seu crachá, de repente você tá com um crachá e a pessoa vira e fala: Ah, Gabriela, oi Denise. Quando as pessoas falam isso, nosso nome ele soa bem pra gente. Então, só da gente trazer o nome da pessoa, da gente chamar a pessoa pelo nome, isso aí já começa a criar um impacto, uma influência muito grande na pessoa, tá? Isso aí é uma forma da gente conseguir rapport, é uma forma da gente influenciar, da gente entrar no pensamento da pessoa e a gente conseguir trabalhar isso aí, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas um dos grandes pensadores de rapport, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele conseguia influenciar as pessoas, inclusive, sem estar muito próximo delas. A gente vai ver, por exemplo, que se você quer ver uma situação, começa a dar uma palestra para alguém, e aí você está dando essa palestra, e aí quando vê, você olha para aquele público enorme, e aí você vê uma pessoa no meio do público, abaixando a cabeça, fazendo assim, ó. O que que você pensa na hora? Te descontrola emocionalmente na hora, gente. Te joga no chão. E se você não tiver uma inteligência emocional para você suportar o momento, você acaba perdendo totalmente o fio da meada que você está falando, né? De importante que é. As pessoas elas têm essa capacidade de persuasão, mesmo à distância, mesmo sem falar uma palavra, tá? Então, aprender isso aí é muito legal. Eu falo para minhas filhas assim, na minha época, né, eu era pequenininho e a gente tinha muito medo do pai, né? O pai era o bravão, era aquela pessoa, né, que a gente tinha o maior respeito. E acontecia uma coisa extremamente interessante, que era o pai ele olhava pra gente. Então, quando acontecia alguma coisa que ele queria passar informação, ele só olhava. Quando ele olhava, você rachava fora, porque você sabia que vinha alguma coisa. Então, é uma forma de persuasão, tá? E isso aí para o líder é extremamente importante, porque às vezes ele vai ter que ser mais persuasivo, às vezes ele vai ter que ser mais maleável, tá? E entender o ser humano, entender que nós somos um pacotinho cheio de emoção e sentimento, é uma das coisas mais importantes para um líder. Por quê? Porque quando você olha o ser humano como um ser humano, a gente sabe que ele tem defeitos e qualidades. E que nós também temos. E a gente sabe que ele é um pacote de emoção e às vezes chega um determinado momento, o cara não rende muito, a sua equipe não rende muito, porque às vezes está com um problema pessoal em casa. E realmente, a gente sabe disso, quem tem filho sabe, quando você tem uma criança em casa doente, né, por mais que está sendo cuidada pela mãe ou pelo pai, tanto faz, né? E você vai trabalhar, é uma situação horrível. A gente está trabalhando, mas está pensando em casa. Né? Mesmo que a gente não leve aquilo ali para o momento do trabalho, mas fica na cabeça, como é que você vai desvincular? Não tem como desvincular, é muito difícil. Tá? Então, é importante essas questões. Existe esse livro aqui, eu sugiro, né, como bibliografia, depois se vocês quiserem dar uma lidinha, tá? Ele chama Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, tá? Esse livro, gente, é um livro fantástico. Ele ajuda muito a gente ter essa reflexão necessária de descobrir os nossos pontos fortes, tá? Quando eu entendo os meus pontos fortes, eu vou conseguir potencializar nesses pontos mais fortes, de forma que essa liderança ela ocorra de forma natural. Então isso é muito importante conhecer. Lógico, conhecer nossas fraquezas, nossas limitações, mas ao mesmo tempo a gente entender que também somos fortes em alguns pontos e esses pontos eu preciso potencializar. Sem potencializar os pontos fortes, né, eu vou ter que pegar os fracos, melhorar os fracos, chegar onde eu quero para depois potencializá-los. Então, vamos potencializar o que tem de bom primeiro, entender os fracos, nos autoconhecer e aí as coisas vão fluindo de forma mais positiva e mais agradável para todo mundo, tanto para a gente como líder, como para os nossos colaboradores, a nossa equipe. Tá bom? Outra coisa importante,
reconhecer não só os meus talentos, não só os meus pontos fortes, mas reconhecer também da minha equipe. Hoje em dia o pessoal usa muito isso aí. Você vai a algumas farmácias grandes de rede, né? Se vocês perceberem, lá tem um quadrinho assim, aí tem lá, funcionário do mês, nas grandes distribuidoras também, a gente percebe isso aí, coloca lá, funcionário do mês, tal, coloca, por quê? Isso aí traz para a pessoa uma certa vontade dele continuar contribuindo mais para a empresa, porque ele, né, ele está crescendo junto com a empresa, e ele está demonstrando que ele está conseguindo atingir as metas que ele precisa atingir, sendo reconhecido pelo seu líder, tá? Então, reconhecer os talentos das pessoas também é muito importante. E para reconhecer esses talentos, sinceramente, aquela breve entrevista que a gente faz lá, seja lá com quem, com o psicólogo, seja com quem for, com o gestor, isso não é suficiente para você conhecer uma pessoa. Então, tá? Eu penso que um dos privilégios maiores, uma das virtudes maiores que uma pessoa pode ter, né? Primeiro é a humildade. Você trabalhar com pessoas soberbas é muito difícil. A pessoa não dobra o braço de jeito nenhum, tá? Então, trabalhar com pessoas humildes é melhor. Então, de repente, você conseguir verificar se essa pessoa, né, ela tem essa empatia que traz essa humildade é interessante, tá? Então, é uma característica muito importante para a gente trazer para nosso time, né? Trazer para a equipe, porque realmente vai fazer diferença, tá? E aí, o que tem aqui, gente? O autoconhecimento. Nós falamos tanto disso aqui lá atrás, não foi? Para atingir a felicidade, a necessidade da gente buscar o autoconhecimento, que é o quê? Uma chave. Então, olha aqui os nossos temas se sobrepondo, né? Nós percebemos que eles vão juntando, eles vão casando, isso vai sobrepondo. Tá? Líderes são pessoas humanas, né? E humanos são carregados de emoções que podem ter emoções positivas, emoções negativas. Felicidade ou infelicidade acompanham diretamente aí essa bagagem, né, desse serzinho aí cheio de carbono que somos nós, tá? Então a necessidade de autoconhecimento, tá? E liderança é mais sobre atitude do que posição, como eu falei com vocês, né? O líder ele tem atitude. Então quando você começa a verificar o colaborador que ele tem atitude, ele vai, resolve as coisas, isso aí você começa a observar que isso pode ser um passo para ele estar subindo de cargo depois e chegando, por exemplo, aí como é um líder futuro, né? Então, é muito importante ter essa atitude ao invés de somente posição. A gente vê muito disso aí, né? Esse pessoal cheio de panca às vezes, né? Todo postura, e a gente vai ver isso aqui depois na análise corporal, que as pessoas, né? A pessoa levantou muito o queixão aqui, botou o queixão muito acima da linha do ombro, é uma característica de pessoa orgulhosa. Vocês vão observar isso muito na vida de vocês, né? O homem, por si, né, a nossa energia, ela fica muito aqui no peitoral. Então, o homem, geralmente, ele tem um peitoral mais avançado, né? Ele fica com o peito para frente, aqui com essa caixa torácica para frente. Isso é muito normal, né? Mas o queixo é um indicativo grande que a pessoa é soberba e você começa, numa entrevista, você começa a verificar a característica da pessoa, né? Queixo muito suspenso, a pessoa muito soberba. Se eu contrato para minha empresa, pode ser que eu tenha problemas grandes futuros aí, tá bom? Então é muito mais além de posição, é muito mais do que isso, é atitude realmente de você ir lá fazer alguma coisa acontecer, né? E ao mesmo tempo fazer com que toda a sua equipe cresça, né, de forma exponencial junto com você e a empresa, tá certo? Bom, quais são as habilidades necessárias então para que a gente tenha tudo isso, né? Como é que eu vou ser um bom líder, tá? Como é que eu faço, né? Como é que eu trago essas habilidades, tá? Então nós temos aqui esse fluxograma aqui, tá? Onde eu tenho os valores profissionais, gerenciamento do tempo e as habilidades necessárias para que eu seja um bom líder. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que trazer para que você tenha uma boa liderança é a capacidade de você assumir os seus defeitos. É a capacidade de você assumir os seus erros de forma clara e objetiva, sem mascará-los, sem encobri-los, porque isso aí é característica de chefe.
É o chefe que fala, foi ele que fez, foi ele que fez, foi ele que fez. Eu sempre fiz tudo certo, mas quem errou foi ele. Só que a hora que dá certo, o que acontece? Não foi ele que fez, foi eu que fiz, porque eu sou o chefe, eu mando, tá? Então, é uma habilidade extremamente importante reconhecer que nós somos falhos, nós somos fracos e que realmente a gente vai falhar em algum momento, né? E esse momento, espero que não seja uma falha onde leve aí grandes riscos, né? Principalmente com as pessoas que estão à sua volta, tá? Gerenciamento do tempo. Nós falamos disso lá atrás novamente, gente. Nós falamos o tempo é uma coisa que não volta atrás, mas a energia eu consigo controlá-la. Então, olha que importante, né? Então, aqui mais uma vez, como é que eu gerencio meu tempo? Com essas ferramentas que a gente tem hoje, com essa inteligência artificial que a gente tem hoje, gente, é muito fácil gerenciar o tempo. É muito fácil você criar rotinas, diferentemente de como era antigamente. Antigamente não tinha nada disso. Eu escrevi no papel de pão, era uma dificuldade das coisas. Hoje não. Hoje você tem a agenda eletrônica, ela grita, ela fala que você tem que fazer alguma coisa e você consegue gerenciar. Só que isso aí traz em contrapartida o quê? Você divide o seu foco. Aquele foco que você tinha na enciclopédia Barça, quando eu não tinha internet, que eu fazia todos os meus trabalhos com a enciclopédia Barça, é diferentemente de uma rede mundial de computadores, onde eu entro e a cada segundo que eu estou aqui na rede social, uma hora eu entro no Instagram, outra hora eu dou uma passadinha no Facebook, outra hora eu dou uma olhada no LinkedIn, outra hora eu faço isso e você vai se perdendo. Se você computar esse tempo seu no final do dia, você vai ver que é uma coisa astronomicamente grande que você poderia reduzir e você poderia gerenciar muito melhor o seu tempo. Então, existem cursos aí específicos de foco. Como é que você foca nas coisas, como é que você trabalha esse foco, porque esse gerenciamento do tempo é uma das coisas mais importantes, tá? E os valores profissionais, né? Não precisa nem dizer, tá? Aí realmente está ligado à técnica. Se você chega num cargo de liderança, é porque você passou pela etapa de técnico, você chegou numa etapa de gestão, é porque você é um bom técnico, porque você conhece muito da sua área. Ninguém chega numa carreira de líder por coincidência, a não ser aqueles indicados que a gente sabe que existem, infelizmente, mas de forma geral, isso não acontece. As pessoas que chegam num cargo de liderança é porque elas passaram pelo cargo técnico, elas são muito boas no que ela faz, e aí você falou, ó, ele é muito legal, ele é estratégico, joga ele para a parte estratégica e a gente substitui ele por um outro colaborador na parte mais técnica. E aí entra o que eu falei com vocês. A liderança, ela envolve essa questão da gente trabalhar mais a gestão do que a técnica. E tem gente que não gosta, certo? Eu, por exemplo, sinceramente, a gente tem que ter essa habilidade dentro de casa, né? A gente tem que fazer isso toda hora. Eu saio na rua, tenho que fazer isso toda hora, mas eu gosto da técnica, gente. Eu gosto de meter a mão na massa, eu gosto de estar no laboratório, eu gosto de mexer, eu gosto de apertar parafuso, sabe? Para mim, se não aperto parafuso, eu não me considero engenheiro, não me considero de verdade, tá? Então, para mim, realmente tem que ir lá, tem que mexer, tá? Esse negócio de engenheiro ficar ali atrás de um computador, numa sala com ar-condicionado, assim, acho muito legal, tem uns que são muito bons no que fazem, mas eu, Fabiano, eu prefiro estar ali por trás dos bastidores, né, e fazendo, né, o que deve fazer para acontecer. Porque sem esse acontecer, a engrenagem não gira, né? Não adianta. Imagina se o mundo inteiro fosse de líder, né, gente? Como é que seria o mundo, né? Seria estranho. Então, a gente não tem condição. Alguns vão por essa carreira, outros não vão. Outros vão pegar, porque, né, isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso, aí vai a característica emocional mais uma vez. Quando o seu chefe lá, se for o caso, né, ou o seu gestor, sei lá, e fala, eu vou subir você de carreira e vou te colocar líder de uma área. Aí você vai para casa e fala, nossa, vai aumentar meu salário, vai aumentar meu salário. E aquela coisa vai, né, te seduzindo de uma forma tão absurda que você aceita, mas aí você se frustra depois. Tá? A gente vai ver a quantidade de líder, por exemplo, hoje frustrado, né, com essas situações, porque a carga é muito grande, o cargo de gestão é muito grande e ele precisa realmente se virar nos 30. Principalmente se ele tiver uma família, como a gente falou, e aí a gestão do tempo é extremamente importante. Tá bom? Gente, aquele esquema, qualquer coisa, para aí, pode interromper. Aí é bom que eu tomo uma água, né?
Vocês falam muito, olha só, tantas pessoas falando, né? Então, fica à vontade, viu, gente? Não precisa, não se aveste, não, como diziam os nossos amigos aí. Bom, quais são os cargos aí né? Qual que é a pipeline da liderança? Tá? Então, o primeiro líder é o líder de quem? De si mesmo. Como é que eu vou querer liderar os outros se eu não consigo me liderar? E aí, aonde a gente cai? Autoconhecimento. Olha só, gente. Olha que interessante. Olha onde nós estamos indo aqui né, com o nosso cursinho aí, né? Graças a Deus, né? Olha onde a gente está indo. Porque olha que importante. Se eu não me conheço, eu não tenho a capacidade de conhecer o outro, gente. E aí, mais uma vez, necessidade, né, dessa autogestão, desse autoconhecimento, de saber quem eu sou, para onde eu vou, né, e para onde eu tô, né? Todo mineiro fala japonês, né? Pronkovo, né? Onkoto, né? Então, a gente tem que saber responder essas perguntas aí, senão vai ficar difícil, tá? Então, líder de si primeiro, líder dos outros, evidentemente, já chego ele num ponto, num patamar. O que acontece é que muitas vezes você tem um colaborador que é convidado a ser um líder e ele não é líder nem de si, ele não se conhece. E aí ele aceita, às vezes, né? Às vezes não, grande parte das vezes, pela questão monetária, pela questão financeira, e aí ele vai ser um péssimo líder, tá? Por quê? Porque ele não consegue gerenciar nem a vida dele. E aí é complicado. Aí é desastre, é morro, é fogo morra acima, né? Ou água morra abaixo, tá? Não dá realmente, tá bom? Depois líder de líderes e depois líder de negócio, que aí você vai estar num outro patamar, tá? Enquanto a gente estiver como líder dos outros aqui, você vai estar ali técnica, gestão, você vai estar ainda mexendo com algumas coisas da parte técnica. A partir do momento que eu chego com líder de líder, aí a parte técnica, né, escafedeu-se, tá? E aí realmente é cargo de gestão. Tá? Líder de negócio nem se fala, vocês sabem muito bem disso. E aí realmente você tá num outro patamar, tá? E suportar esse outro patamar sem gostar do que faz vai ser um sofrimento absurdo, tá? Líder de si. Quem é o líder de si? É o cara que tem uma autogestão, tem um autoconhecimento de si. Autoconhecimento de si é pleonasmo, né? Mas tudo bem. Né? É para enfatizar mesmo, é um superlativo do superlativo absoluto, né? É isso mesmo. A gente ter uma autogestão, um autoconhecimento de si, é entrar dentro da gente, conhecer quem eu sou, né? Quais são as minhas mazelas e quais são as minhas fortalezas que eu tenho, tá? E aí, a partir disso aí, eu consegui gerenciar, né, outras pessoas depois, tá? Trabalha com processos, tá, em curto prazo, tá? Então trabalha com esses processos aí em curto prazo. Trabalho técnico de alta qualidade. Ó, beijinho, papai. Dá um beijinho. Gente, só motivos técnicos, só um minuto. Muito obrigado, deixa eu dar um beijinho. Olha, gente, olha o que eu recebi da minha filha nesse momento aqui. Olha aqui, gente, fala a verdade. Não, tem que mostrar. Eu gosto de mostrar. Olha aqui, gente. Bolachinha. Ô, cara. Precisa de mais alguma coisa? Não, né? Não precisa. Então, vocês estão servidos. Não é vinho não, tá, gente? É Pepsi, tá? Mentira, não é Pepsi, gente. É Guarapã. Nossa, sacanagem. Eu gosto mais de Pepsi. Obrigado mesmo. Vai lá agora, papai tem que trabalhar, vai. Então, gente, essa capacidade aqui, né, de trabalhar em curto prazo, tá? A gente não tem a visão, a gente não tem uma missão em função daquilo que eu estou fazendo no momento. Então, geralmente a gente resolve coisas aqui a curto prazo mesmo, coisas mais rápidas, né? Trabalho técnico de alta qualidade e habilidade de colaboração. Mais uma vez, mindset, mais uma vez, soft skills aqui. Como é que eu colaboro com alguém?
Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Eu dou uma disciplina na graduação. As meninas aí já devem que fizeram comigo. É uma disciplina que chama Projeto de Instalações na Indústria. E aí, antigamente, eu dava um projeto pro pessoal. Eles desenvolviam um projeto desde o começo até o fim, com todas as áreas. Área de processo, tubulações, área de gestão, meio ambiente, segurança, tudo. Então, era um grupo só, que era uma sala só, né? Uma sala inteira. E eles desenvolviam esse projeto. Gente, era quase que eu tinha que apartar a briga, pra vocês terem uma noção. Por quê? O pessoal de processo precisava fazer o projeto, mas o pessoal de meio ambiente não liberava como é que era a estação de tratamento, como é que ia fazer, quantidade de resíduo que ia ter na estação. Aí o fulano, a tubulação não liberava. Então eles quase se pegavam. Eu já tive situação aqui, de verdade, né, da gente perceber que assim, quase que eu tive que apartar a briga mesmo do pessoal. Gente, numa classe, imagina bem. E aí, assim, a gente que tá ali sentado, você faz o perfil, né, de todas as pessoas que estão ali, não tem jeito. Acaba que é inconsciente, como eu falei com vocês, grande parte das emoções nossas são inconscientes, acontece de forma inconsciente, involuntária, e você acaba fazendo uma releitura das pessoas ali. Não pode acontecer isso. Nós falamos, lá lembra do Tonho, lá da história do Tonho, né? Que o Tonho estava lá e o colaborador afrontou ele ficou todo preocupado, ruminou aquilo e criou um estresse, e passou do eu estresse e o cara ficou doidão. Mais ou menos isso, eu não posso chegar nesse ponto. Então eu tenho que trabalhar esse em mim. Como é que eu trabalho isso aí? Ao longo do tempo. Ao longo do tempo, fazendo uma gestão, tudo aquilo que a gente falou de felicidade vale para liderança. Isso que é fantástico, isso que é fantástico, tá? Não tem como separar uma coisa da outra. Bom, Abraham Lincoln ele falou o quê? Olha lá que frase legal, né? A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. É isso que a gente tem que fazer, tá? Eu ficaria muito satisfeito, né? Amanhã vocês saírem aqui do curso e vocês reproduzirem esse curso de repente em uma outra escola, em outro lugar. Imagina que legal. Entendeu? Então, assim, é isso que é preciso, porque essa corrente é uma corrente do bem. Essa corrente ela tem elos muito fortes. Quando, né, esses elos realmente se encaixam. Quando esses elos não se encaixam, aí realmente vai ficar uma coisa totalmente estruturada. Então, há uma necessidade muito grande da gente desenvolver essas habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Eu, particularmente, não gosto desses filmes aí de super-heróis. Mas assim, eu gostava muito do Batman, né? Eu gostava muito do Batman, mas depois eu deixei o Batman e comecei a gostar muito do Homem de Ferro. Por quê? Porque o Homem de Ferro é um homem comum e assim com habilidades extraordinárias, com uma inteligência fora do comum, que ele construía a roupa dele, que ele fazia as coisas dele e fazia acontecer. Então acho que é mais ou menos isso, sabe? É isso que a gente precisa desenvolver nas pessoas, tá? E eu não consigo desenvolver isso de forma alguma se eu não tiver desenvolvido, vamos dizer assim. Não tem condição de fazer isso aí, tá? De forma extraordinária, como o Lincoln tá falando aqui, tá? Líder dos outros. Quem que são os líderes dos outros, né? Então, planeje trabalho em equipe. Aqui eu já começo. Olha, lá era assim, era só eu. Agora eu começo a trabalhar em equipe. Então eu tenho que planejar um trabalho de equipe. Planejar um trabalho de equipe não é delargar alguma coisa, é delegar alguma coisa. Quando eu falo de delargar, é porque grande parte dos líderes, entre aspas, eles são chefes e que mandam, certo? Ele vai lá e fala, faz. Só que às vezes o cara, ele não tem habilidade suficiente para fazer o que ele foi delegado, né? E às vezes realmente ele vai fazer cagada ali, realmente, tá? Com essa atribuição que ele recebeu. E ao mesmo tempo, o cara que diz que é líder, ele não dá as habilidades suficientes para o liderado, porque ele tem medo do liderado passar em cima dele. Então o que acontece? Vira uma bagunça, vira uma bola de neve, porque eu não quero mostrar aquilo que eu sei, tudo que eu sei, porque eu tenho medo, né, da Denise passar por cima de mim. Isso é um absurdo, gente. Entendeu? E olha, tá vendo a insegurança da pessoa? Pra que eu vou ser inseguro? Se eu me conheço e eu sei a capacidade que eu tenho. Que insegurança que é essa? Pra que insegurança? Não tem sentido ter insegurança, concorda? Tá? Então, não posso fazer isso de forma alguma, tá?
E aí eu começo a planejar trabalho. Realmente, ó, você vai fazer isso, isso aqui. Leva tempo, desgaste, tá? Mas com as ferramentas que a gente tem hoje, inteligência artificial, né, a rede mundial de computadores facilita bastante, tá? Ele preenche cargos. Por que ele preenche cargos? Porque ele tem a visão dos locais, ele tem noção da potencialidade de cada um dos seus colaboradores e, consequentemente, ele pode fazer o quê? Ele pode colocar o cara no lugar certo. Fabrício, pode falar. Fabrício? Psicológica. Estão me escutando? Tá cortando um pouquinho. Vamos ver se melhora aí. Espera aí. Vocês estão escutando, Tô gente? O banco de Fabrício? dados aqui que é... Não, professor, não tá dando pra ouvir. Eu não tô, não. O áudio tá meio ruim. Não ouvi, não. Melhorou? Acho que sim, vamos ver. Melhorou? Não, eu tive que sair e ir lá pro fundo, porque aqui às vezes fica muito barulho, e só que lá a conexão estava muito ruim, eu voltei para dentro. Vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Não, o que você estava falando me remeteu um pouco a um conceito da psicologia, né, que chama reatância psicológica, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, mesmo você sendo um líder, acima de você existe essa outra pessoa, um líder acima de você, que seria o seu chefe, não exatamente nessa palavra de ser chefe, mas acaba que exatamente por esse, não vou dizer conflito de interesse, né, mas assim, a pessoa ela se sente talvez ameaçada, e aí existe, eu acredito, nessa questão da reatância, quando você começa a criar uma própria ciladas, vamos dizer, né, para essa pessoa liderada. Que aí é quando você começa a colocar coisas, vamos dizer, se eu começo a colocar, sei lá, metas impossíveis, começo a estabelecer coisas para essa pessoa que ela vai começar a dar tiro no pé. E ela vai começar a duvidar de si mesma sobre a sua capacidade. Né? Tem um vídeo até, né, que é basicamente um camarada, tipo, primeira pessoa andando na rua e um camarada chega para entregar um papelzinho. Essa pessoa, na hora que recebe o papelzinho, o que está oferecendo o papel, ela meio que dá um susto, assim, ela vai tipo, dar um chute assim, nessa primeira pessoa. As pessoas que estão vindo atrás, elas já têm essa relutância, né? Elas já percebem que aquilo ali, pô, peraí, eu vou pegar esse papel e vou receber um chute. É uma analogia desse tipo de comportamento psicológico, né? De você perceber coisas ali que estão à sua frente, que estão acontecendo, sabe? Mas que involuntariamente estão, sei lá, eu acho que é isso, involuntariamente estão lá, mas assim, é meio que como se fosse uma pegadinha. E assim, acho que às vezes essa questão da força mental, assim, né, da saúde mental, às vezes ela mesmo pode ser um pouco traiçoeira quando você ainda tem uma certa fraqueza. Por isso, assim, é muito importante, né, a gente estar sempre reforçando né, enfim, o que a gente faz aqui, por exemplo, na aula, isso aqui é sensacional, mas é só reforçando. Você já ouviu falar nessa palavra, reatância psicológica? Vocês já ouviram, gente, falar sobre? Eu não. Primeira vez, vou até anotar aqui para pesquisar mais sobre. Também nunca ouvi falar. Também não. Também não. É bacana, assim. Até um kit legal. Vamos ver se eu compartilho aqui. Mas enfim, pode seguir, desculpa interromper. Não, imagina, Fabrício, fica à vontade. Então, gente, o que o Fabrício colocou acontece muito, tá? E assim, quando a gente não tem uma preparação psicológica suficiente para lidar com uma situação dessa, o que acontece é o quê? É que eu começo a me auto-sabotar. É o fator de auto-sabotagem. E aí eu começo a achar que eu não sou capaz de fazer, né, o que fui delargado, né, porque é uma atribuição que talvez eu não teria, vamos dizer assim, as ferramentas suficientes para lidar com ela.
eu começo a me auto-sabotar. E eu começo a achar que eu sou fraco, que eu não dou conta, que tem um monte de. Aí, o pior, né? O que o Fabrício colocou. Eles fazem isso às vezes com uma pessoa que ele quer sabotar, ele destrói a pessoa e depois ele coloca uma outra pessoa em contrapartida na qual ele quer erguer por algum motivo. E aí você olha para aquela pessoa e você começa a sentir o complexo de inferioridade, porque ela está muito bem e você está muito mal porque você está se auto-sabotando. Isso acontece muito. E essas pessoas, gente, elas têm, parece que elas fazem curso para destruir as pessoas, né? Infelizmente tem gente que é assim. Tem gente que tem uma capacidade tão grande de destruir as pessoas que é uma coisa fora do comum. A gente tá vendo as guerras aí, não precisa nem falar nada. Como é que pode uma situação dessa, né? Um vai lá, joga uma bomba e depois fala assim: agora queremos a paz. Que idiotice. Cara de pau, né? Absurdo um negócio desse. Então, tem gente que é assim, mas se eu tenho a capacidade de entender que eu sou, né? Eu tenho aquelas habilidades, eu sou importante no local que eu me encontro, porque eu sou único, né? Foi o que a gente falou lá atrás. A gente consegue se blindar. E essa blindagem ela faz com que a gente não caia nessas ciladas, né? Foi o que o Fabrício falou, a importância da inteligência emocional para lidar com essas situações, tá? E tem o outro lado da E cai. moeda. E tem o outro lado. Qual que é o outro lado? O chefe pode fazer isso com alguém para querer menosprezar, querer sacanear essa pessoa, e no fundo ela faz o quê? Ela abraça aquilo que ele deu, mesmo que ela não tenha as atribuições, ela vai correr atrás e ela vai mostrar para ele que ela conseguiu sobressair, conseguiu entregar os resultados que ele queria, né, vislumbrar nesse cenário. Acontece muito isso aí, tá? Só que aí você tem que perceber se realmente aquilo vai te trazer o quê? Uma felicidade ou se você está fazendo aquilo somente para pelo regozijo de você mostrar que você conseguiu fazer, tá? Então tudo é esse equilíbrio, gente. Não esqueça disso, porque senão a gente acaba caindo na cilada, acaba passando o estresse, acaba chegando num ponto de exaustão total, tá? E a saúde da gente é só uma, tá? Vale muito a pena a gente cultivar, porque depois é tarde demais, a gente não consegue voltar atrás, tá? Então, inteligência emocional é tudo, tudo, não adianta, é tudo mesmo, tá? Muito boa contribuição, Fabrício, é isso aí mesmo, tá? Bom, o que mais que o líder dos outros faz? Atribui tarefas, evidentemente, motiva a equipe. Gente, você já viu uma pessoa triste, motivada? Você já viu alguma nesse mundo? Se tiver, me conta porque eu quero descobrir quem que é essa pessoa, porque eu tenho que dar os parabéns para ela. Gente, quem é triste não pode ser motivado. Como é que você vai... São coisas totalmente opostas, tá? Então, eu só consigo motivar uma equipe se eu estou motivado. Não existe outra forma de motivar, não, gente. É uma coisa eu chegar aqui agora. Imagina eu dando aula para vocês, tá? Vamos lá. Pessoal, líder dos outros, sabe? Tem que ser planejar a equipe. Imagina eu dando aula pra vocês assim. Concorda? Você não ia ficar 2 minutos aqui. Você fala, pelo amor de Deus, vai embora, né? Tá frio, pô, quero dormir, né? Então, assim, só motiva alguém quem é motivado. E quem só é motivado quem tem felicidade. Não é quem é feliz, não é quem é alegre. Quem é motivado, felicidade. Caminho, lembra, né? Não é um ponto, é caminho. Tá? É trajetória, é aprender todo dia. Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. É isso aí que é felicidade. O resto é tudo balela, gente. Tá? Aconselha e avalia o trabalho do time. Como é que eu consigo... Como é que você dá um conselho pro seu filho se você não conhece ele? Pensa bem. Difícil, né? Como é que você dá um conselho para uma pessoa, sendo que você não tem uma amizade, né? E você não conhece um pouco da pessoa que está aconselhando? E como é que eu conheço uma pessoa, sendo que eu não me conheço? Não tem nem o que falar, né? A importância do feedback, gente.
sabe? De você trazer pro cara ali, ó, né? Chamar o cara de vez em quando, ó, o que você tá achando, né? Como é que tá a experiência de trabalhar aqui? Está gostando? É legal, né? Você tá precisando de alguma coisa? Há alguma necessidade? Às vezes que você precisa, né? Conversar realmente, né? E esse bate-papo ele favorece muito empatia, favorece muito rapport, favorece muito você entrar no jogo da pessoa, tá? Não adianta, por exemplo, você dar aula para criança, né? A criança, por exemplo, de terceiro ano e tá falando igual eu tô falando com vocês aqui. A gente tem que adquirir essa habilidade, né? Eu vou falar com criança, tem que falar diferente, tem que ser uma coisa que motiva, né? Então, isso é muito importante, tá? Pessoas tristes não fazem isso. Então, vamos, olha só. Valoriza o trabalho gerencial, que eu falei. Aí é gerencial, eu preciso ter essa visão que eu vou estar num lado da moeda um pouquinho diferente, um pouquinho fora da minha técnica, tá? Incentiva a produtividade. Claro, produtividade sem mortificação. Produtividade, quando eu falo de produtividade, eu não estou falando de hora extra, tá? Hora extra é falta de planejamento. Ah, vou botar meu colaborador para trabalhar 24 horas. E o cara vai, coitado, porque às vezes ele precisa do dinheiro. Aí você bota o cara para trabalhar lá, não produzir, certo? Mas você tá matando um monte de gente, matando o cara de trabalhar, tá? E por que que as empresas grandes, por exemplo, hoje em dia, elas diminuíram a carga horária dos funcionários? Então, eu acho que a Google mesmo, né? Eles têm a visão de trabalhar menos e produzir mais. Por que que isso acontece? Concorda? Então, assim, não adianta ficar, não, produtividade, vamos produzir 200 milhões lá, né? Mas, no fundo, né, eu tenho que produzir dentro de um tempo de trabalho, tá? Senão não vale a pena, não é produtividade, tá? É mortandade. Prioriza o gerenciamento, né? Já falei aqui em cima, tá? E aqui priorizar mesmo, aqui é a necessidade de você esquecer um pouco a técnica, como eu falei com vocês, priorizar, né, o gerenciamento nesse momento. E aí, se você tivesse um propósito de vida, sendo um engenheiro, por exemplo, técnico, a partir do momento que você recebe um cargo de liderança, aquele propósito que você tinha, que é aquele mapa do propósito que nós falamos na aula passada, ele deixa de existir e você cria um novo propósito na sua vida. Aonde a prioridade do seu propósito agora, tá, vai ser o quê? Vai ser o gerenciamento, né? Vai ser um cargo de gestão. A técnica ficou um pouco atrás, tá? Então eu tenho que dar um passo atrás para que eu consiga caminhar, senão eu não consigo caminhar. E delega técnica, né? Delega técnica. E aí a necessidade de delegar realmente aquilo que o meu colaborador ele foi treinado para fazer, tá? Senão vai acontecer o que o Fabrício falou. O cara vai entrar em depressão lá, porque de repente ele não deu conta de fazer o que ele queria fazer e o que ele foi demandado a fazer, tá? Então, importante. Quem são os líderes de líderes? Esses caras já tá num patamar um pouquinho acima, tá? Ele detecta forças e fraquezas do time. Olha a visão agora, gente. Olha a visão. Na verdade, eu acho que líder dos outros você deveria fazer isso também. Mas assim, vamos dizer que como isso aqui como eu falei, é um passo atrás para você dar um passo à frente, né? Vamos deixar essa parte dessa visão, dessa leitura, realmente dessa releitura das pessoas, né? Somente para líderes de líderes. Aqui é muito importante. Aqui eu tenho que detectar essa fraqueza e essa fortaleza do time. Se eu não faço isso, tá? Eu não estou sendo líder de líder. E aí, ó, e aqui realmente a queda é grande, tá? Então não posso ter esse problema. Ajuda no desenvolvimento do time, evidentemente. Foco exclusivo. Aqui você priorizava. Aqui você é exclusivo. Você dá um foco exclusivo somente para gestão. Técnica, por enquanto, infelizmente eu deixei, né, de usá-la aí. Tá bom? Se volta para questões estratégicas, tá? Missão, visão, valores, tá? Então, eu começo a pensar na minha missão da empresa, na visão da empresa, né, de forma estratégica, tá? E aí eu tenho que ter uma visão global, eu tenho que conhecer de economia, eu tenho que conhecer de mercado, eu tenho que saber o que está acontecendo. Se eu sou da área de mineração, eu tenho que saber quanto que está o ferro, como é que são, né, como é que está na bolsa, e aí eu tenho que conhecer tudo isso aí, tá? Não tem jeito, né? Eu preciso me inteirar sobre essas situações.
senão eu não consigo tomar opiniões estratégicas, tá? Trabalho em equipe constantemente, gente. Aqui é constantemente mesmo, tá? Imagina você chegar aqui sem conseguir trabalhar com equipe. Na verdade, você não deveria nem chegar, né? Você deveria estar lá em líder de si ainda. Mas é o que eu falei, em muitos casos, né? Aquele jeitinho que a gente conhece, infelizmente, brasileiro, né? Às vezes te coloca num cargo de liderança onde você não consegue conversar com as pessoas. Né? Como Freud, que atendia o pessoal de costa porque não conseguia olhar para a cara deles. Mais ou menos assim. Né? Mais ou menos básico assim. Tá? E depois eu chego lá no patamar máximo, né? Que é o líder de negócios. Aí realmente, toda aquela gestão, aquela situação estratégica, né? Que eu aprendi lá em líder de líder, é que eu começo a ter um olhar mais amplo realmente e trazer esse olhar amplo, tá, para a minha realidade, tá? Tanto para gestão quanto do operacional, né? Então é muito importante, né, aqui eu ter realmente abrir a minha visão, tá, para que eu possa enxergar longe aí. Pensa no futuro, obviamente, desafia as condições operacionais de processo. O que seria se desafiar condições operacionais, gente? Isso aqui seria uma visão de mercado diferenciada, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, mas a Netflix, por exemplo, quando ela surgiu no mercado, tinha uma empresa muito grande, que eu esqueci o nome dela, essa empresa, ela fazia aluguel de Black Booster, eu acho que chama. Back Booster, alguma coisa assim. E ela fazia um aluguel lá de DVDs. É Desculpa, Blockbuster. isso mesmo. Blockbuster. Isso, a Blockbuster, né? E ela tinha lá, era uma empresa muito grande, e na época a Netflix pequenininha, né? Com 2 sócios, chegou a oferecer uma bolada, né? Para que ela comprasse a Netflix na época. E ela não quis. Ela falou, vou sair do meu mercado, vou sair da minha zona de conforto, nunca, né? Não quero comprar isso não. E depois de algum tempo, o que aconteceu? Ela virou um monstro, tá? Conseguiu encontrar a sua vacância de mercado, né? O seu plano de negócio muito bem feito e chegou onde chegou hoje, que a gente sabe. Né? Uma das empresas bilionárias, aí, trilionárias que a gente tem aí no mundo inteiro. Tá? Então, assim, é importante a gente saber desafiar essas condições operacionais. Se não tá bom de um jeito, como é que eu posso melhorar? Né? A pergunta que eu faço é: qual a dor que eu atendo num determinado cliente? Né? Se hoje está dessa forma, tá? E aí é mais importante é não concorrer com os grandes. Pelo contrário, é buscar a fraqueza dos grandes para que você ataque essa fraqueza que eles não conseguem transformar em fortaleza. Tá? E aí realmente isso é desafiar condições operacionais. Isso é ter uma outra visão, uma visão do lado de lá. Né? Porque senão eu fico a vida inteira. Né? Quantas empresas aí de cerveja não foram compradas aí pela grande empresa de cerveja aqui no Brasil? Então nasce uma cervejaria ali, né? Hoje muito comum, artesanal, eles vão lá e crau. Né? Por quê? É uma ameaça. Né? Então quando eu pego um diagrama de SWOT mesmo ali, né, para a gente verificar quais são nossas fortalezas, nossas fraquezas, tá? E as ameaças que a gente tem, é justamente isso que eles fazem, tá? E aqui, né, nesse momento, o líder de negócio ele tem essa capacidade de desafiar realmente essas condições operacionais e fazer o negócio acontecer de uma forma diferente, tá? Ele encontra equilíbrio entre metas futuras e presentes, ou seja, sonho alto com os pés no chão. Seria essa metáfora aí, tá? Adota uma perspectiva de lucro, né? Quanto que eu vou lucrar, como que eu vou lucrar. E tem uma visão longo prazo, enxergo longe. E reserva um tempo para reflexão e análise. Sem isso aqui também, ó, fica difícil demais. Esse momento seu, sabe? Além de você, né, controlar a sua ansiedade, como nós falamos do ciclo da ansiedade, de você sentar, de você ter uma visão de você mesmo, de você fazer uma entronização, né, e compreender e fazer uma reflexão e uma análise também da sua vida, como, né, pessoal, quanto ali dentro do seu cargo. Tá certo? Bom, existe uma classe de líder que criaram que é chamado líder herói. Né? Quem que é o líder herói? É fácil de entender, né?
é aquele cara que se acha insubstituível. Ele se acha que ele é herói. E aí ele pega tudo que ele pode pegar para resolver, porque ele não confia nas pessoas que estão à sua volta. E esse tipo de líder é aquele que sai de férias e não consegue desligar da empresa de forma alguma, porque ele tem medo de quando ele voltar das férias, ele ter perdido o cargo para o ciclano, para o beltrano, que se encontra lá, concorrentes dele, né, dentro da empresa. Tá? Isso é bom? Não. Isso é péssimo, na verdade. Tá? Se a gente fizesse uma analogia desse líder herói com a felicidade, ele é uma causa, né, possível de você transformar a sua vida, por exemplo, numa vida de ansiedade. Né? Por quê? Porque todos aqueles sintomas que nós falamos da ansiedade nas aulas anteriores é o que vai acontecer com ele. Por quê? O que é a depressão? Depressão é excesso de pressão. Então, se ele pega tudo para ele porque ele não confia em ninguém, ele vai ter um excesso de pressão. E esse excesso de pressão pode causar uma depressão, pode causar casos de ansiedade, síndrome do pânico. Se ele tiver, por exemplo, o tripé para a síndrome do pânico, né? Que é a ansiedade, a pressão e o desamparo. Se ele tiver esses três aí, certo? Com o líder herói, junta tudo, já era, tá? Então não pode deixar chegar nesse ponto nunca. A gente não pode ser assim, tá? Por isso que eu tenho que confiar no meu time. Aí não tem jeito, gente. Ou eu confio ou eu me morro trabalhar, eu fico doido. Se eu não delegar, se eu não transparecer. E outra, às vezes a sua equipe quer isso. A sua equipe ela quer trabalho, ela quer interagir, tá? Mas você não. Não, eu vou pegar tudo para as minhas costas, né? E isso acaba se tornando um vício na vida da gente. Não só no trabalho, mas inclusive na vida social. Isso não é bom não, tá? Então o líder herói, ele sempre tem todas as respostas. Já você conhece alguém assim, gente? Sempre tem resposta. Oi, gente, você acha que vocês têm resposta de tudo na vida? Tá doido, cara? Quanta coisa que a gente não sabe, né? E quando você acha que você tem todas as respostas, acontece o quê? O orgulho, né? Porque eu sou muito orgulhoso de achar que eu consigo responder tudo, e não é assim. Aí volta lá atrás. Nós falamos o quê? Eu sou especial por ser único, mas eu sou muito pequeno comparado com o universo. Essa frase é fantástica, e aí eu consigo entender, opa, peraí, ligo o sinal vermelho lá e falo, peraí, eu não tenho todas as respostas, né? Eu não sou o cara, né? Eu sou amigo do cara, estou tentando chegar lá, mas ainda não sou, né? Então é importante conhecer isso aí, tá? Autoconhecimento de novo, tá aí, mais uma vez, a gente não consegue desvincular dele, tá? O que o líder herói fala? Ele salva o dia sempre. Sabe aquele cara aqui, né? Ele acha que salva o dia todo dia, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui responsável por essa mudança, eu fiz isso. Então, o líder herói. O time executa somente o passado. Então, assim, como que você quer desenvolver capacidades extraordinárias em pessoas comuns se as pessoas do seu time só conseguem executar aquilo que você manda? Não tem jeito, gente. Concorda? Até um certo ponto, óbvio, né? Entrou, ele tá aprendendo, ele tá, né, tendo aquele craquejo. Depois de um certo tempo, tá? Esse tempo atrás eu levei meu carro no mecânico, gente. E aí eu precisei trocar a lona de freio de trás ali, sabe? Do tamborzinho ali da roda, né? E aí ele foi, tirou, né? Muito simples de tirar, tirou e tal. E aí compramos a nova, ele foi colocar. Ô, gente, ele demorou um tempão para trocar. E aí ele tava lá na bancada, batendo lá, né, na lona e tal. E eu achei estranho que ele fui lá perto ver até para conversar com ele. Tudo. Gente, quando eu cheguei lá, ele tava vendo um vídeo no YouTube como é que ele montava o negócio. Pelo amor de Deus, gente. Que doideira é essa? Outra situação, um amigo nosso aqui, ó, da universidade, foi levar o pai dele no médico e chegou lá no médico. O médico foi fazer o diagnóstico do pai dele, foi receitar um remédio
E aí esse amigo meu pegou o médico perguntando à inteligência artificial qual seria o melhor medicamento. Pelo amor de Deus, gente. Aonde a gente vai chegar desse jeito? Concorda? Então, assim, você tem que ter uma certa autonomia, mas para ter autonomia eu tenho que ter confiança. Para ter confiança eu tenho que ter técnica, eu tenho que conhecer do que eu estou fazendo. Porque senão como é que eu vou ter confiança, gente? Né? E aí vai ser esse ciclo, vai ficar sempre nas costas de quem? Do líder herói, coitado. Né? E vai ficar ali com as costas pesadas, carregando tudo no ombro, né? E vai chegar um ponto que ele vai arriar, ele não vai dar conta, tá? Autocontrole de tudo, né? Então ele acha que ele tem autocontrole de tudo ali, tá tudo nas mãos dele, né? Então não tá, pelo contrário, tá? Existem situações, por exemplo, né? Imagina você um médico e você vai fazer uma cirurgia cardíaca no paciente, tirar o coração dele para fora, trocar e colocar um outro coração lá dentro. Deve ser uma coisa muito doida, né? Não passei por essa experiência, né? Como médico, evidente, mas deve ser um negócio muito doido, porque por mais que você tenha a sua técnica, por mais que você conheça tudo, não tá nada na sua mão, gente. Para e pensa pra você ver. O cara tem um piripaque lá, sei lá, não sei. Aconteceu alguma coisa lá, né? Internamente, mata o cara. E não foi culpa do médico, né? Foi culpa do acaso, aconteceu ali, não tinha que acontecer, sei lá. Então não tá nada da nossa mão, né? Bom, no fim do dia, como é que o cara vai estar? Como é que esse líder herói vai estar? Né? 78%, né, desses líderes, eles se sentem pressionados a tomar decisões. 46% acreditam que estar equilibrando bem as emoções. 71% nunca dividem suas emoções e 30% escondem o que sentem por medo e vergonha. Então, olha que situação. Como é que você vai lidar com uma situação dessa, gente? Tá? Como é que 78% desse tipo de líder se sente pressionado a tomar decisão? Gente, você já tomou alguma decisão pressionado por alguma coisa? Sim ou não? Acho que todo mundo, né? Como dizia o Capitão Nascimento, deu, vai dar merda. Não é assim? Uhum. Vai, cara, porque por mais que a pressão seja grande externa, a entropia interna que nós temos nosso organismo ela é muito maior do que o que é externo. Guarde isso para a vida de vocês. Ah, o externo tá gritando. Ah, grita aí, moçada, grita aí. Eu sou eu. Eu não vou sair, né, desse meu momento, porque quebra o pau aí, cara. Deixa o mundo cair. Não tô nem aí. Eu vou tomar minha decisão da melhor forma possível, sem tomar decisões precipitadas, muito menos pressionado, porque vai dar errado. Acreditar que está equilibrando bem as emoções, gente. Né? 46% só acha isso. Né? 54% tá loucão com a emoção. E aí depois fala que psicologia é só para psicólogo. Depois fala que inteligência emocional não serve para nada. Se você não controla suas emoções, não tem o que dizer. 71% nunca divide as emoções. Então, né, somente 29% divide as emoções. Como é que você vai... Imagina se você não tem uma válvula de escape. Imagina se você não consegue dividir, se você não consegue falar sobre isso. Gente, emoção acumulada de forma negativa causa o quê? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não tem outro jeito. Então, ou eu busco uma válvula de escape, eu tenho que enxergar esse mim, por isso que eu tenho que me autoconhecer. Falei a palavra de novo, vou falar 10 milhões de vezes aqui, porque para mim é a palavra mais importante do curso que tem que ficar, né? Autoconhecimento. 30% esconde o que sente por medo e vergonha, tá? Então, 70%, né, fala, né, porque não tem esse medo, essa vergonha. Tudo bem, né? Mas medo e vergonha, gente, né? Medo de quê? Né? Eu não tenho que ter medo de nada.
tá? Porque se eu fiz o melhor que eu posso com as condições que eu tenho no momento, eu não preciso ter medo, muito menos vergonha, né? Foi o que eu consegui fazer no momento, então eu não preciso ter isso. Então, líder herói, todo esse carregamento, tudo isso aí acaba gerando todas essas características aí, tá? Todo mundo conhece esse cara aí, né? Um gênio, na verdade, para mim, um cara referência, né? E olha o que ele fala, gente. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas digam o que fazer. Olha que frase impactante para mim, pelo menos, né? Então, para que eu vou contratar um cara, um trainee, o cara é muito bom, para chegar lá durante um tempo que ele já está comigo e eu ficar dizendo o que ele vai fazer? Tô pagando à toa, concorda? Porque se eu disser para ele que eu faço, o que ele deve fazer, eu mesmo faço. Eu pago para mim mesmo. Eu me auto, né? Eu me auto pago ali, né? Retribuo. Não tem sentido isso, né? Então, vale reflexão aí do Jobs aí, né? Dá pra gente pensar acerca disso aí, tá? Bom, os tipos de líder que tem no mercado aí, né? Deve ter algumas espécies meio raras também que aparecem de vez em quando, como se fossem radicais livres de uma reação onde o mecanismo reacional é extremamente complexo e dinâmico. Já dizia o Fowler, né? Mecanismos são processos reacionais com formação de um radical que aparece e some rapidamente. Esquece isso, cultura inútil, tá? Mas, quais são os tipos de liderança que a gente tem? Primeira delas, liderança coercitiva, tá? Então, que tipo de liderança que é essa? Exige obediência. E qual que é a frase típica dessa tipo de liderança? Faça o que eu digo, certo? Mas não faça o que eu faço, né? Mais ou menos isso. Isso aí para segurança, imagina uma frase dessa de segurança na porta da empresa, que legal, né? Faça o que eu digo, pula no tanque de ácido fúrico, né? Mas não faça o que eu faço, né? Então é um absurdo um negócio desse, tá? A gente vai ver depois que tipo de liderança que a gente é, né? Principalmente aí com as nossas características que a gente tem emocionais, tá? E sociais. Liderança visionário. Quem que é o visionário? Mobiliza pessoas em torno de uma visão, tá? Qual que é a frase típica desse cara? Venha comigo. Tá? Interessante, né, gente? Criar uma visão e mobilizar essas pessoas em torno de uma visão, tá? Liderança afetiva. Ele cria harmonia e constrói vínculos emocionais. Frase típica: as pessoas em primeiro lugar. Muito bom. O democrático, né? É a palavra, né, que está acabando no nosso país. Estabelece consenso entre todos. Palavrinha, o que você acha? Liderança treinador. Desenvolve pessoas para o futuro. Experimente isso. Qual o melhor estilo de liderança, gente? Se quiser, eu vou voltar aqui para vocês me falarem. O que vocês acham? Olha só. Você acha que a coercitiva, faça o que eu digo. Visionário, venha comigo. Afetivo, as pessoas em primeiro lugar. Democrático, o que você acha? Treinador, experimente isso. Qual que você acha que é melhor sistema de liderança? Pode ser uma mistura de dois, talvez o democrático com o afetivo, porque aí leva em consideração os sentimentos, mas também o que a maioria está pensando? Boa, Júlia. Pode ser sim. Muito boa. Ninguém nunca tinha respondido essa pergunta de primeira, tá, Júlia? Parabéns. Quem mais, gente? O que vocês acham? Alguém se identifica com alguma? O que vocês acham? O que você acha? O que você acha, né? Alguém se identifica, gente, com alguma aí?
Não? Eu não me identifico com nenhum, porque eu acho que eu tô mais para mandona do que para líder. Ai, ai. Mas vamos chegar lá. Olha só, o que a Júlia falou é totalmente pertinente, porque não é uma nem outra que é boa, é uma mistura delas. Você quer ver como é que eu vou te provar isso? Imagina bem, você tem lá uma situação, né, onde seu funcionário fez uma besteira mesmo, tá? E aí o funcionário fez uma besteira, e aí você vira para ele e fala para ele assim: as pessoas em primeiro lugar, vamos conversar. Nada é dessa forma. Vai resolver? Eu acho que não. Às vezes você tem que ser o quê? Um pouco punho forte, concorda? Às vezes eu tenho que ser um pouco coercitivo. Porque se eu não for, se eu fizer. Gente, uma coisa, isso é muito importante. Eu tinha uma visão, às vezes, antigamente, é a seguinte, né? Que eu adoro essa aqui, tá? Que cria vínculos emocionais. E eu adoro também essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, né? Então venha comigo. Eu gosto muito dessas duas. Mas olha só, gente. Às vezes, se a gente não se impor como uma liderança, as pessoas vão pisar na gente. E isso é uma coisa muito séria. Então, sabe aquela história que a gente não tem que ficar rindo para todo mundo, mostrando as canjicas? Já ouviu esse ditado? É mais ou menos isso mesmo. E às vezes, antigamente, eu olhava para essa situação e falava: nossa, ele é chato, ele é arrogante. Não é que ser chato ser arrogante. É você saber aonde você se encontra e qual a forma de você tomar a melhor decisão quanto à sua relação interpessoal. É só isso. Então, cada uma dessas aqui, ó, né, faça o que eu digo. Vai ter momento que eu vou ter que falar assim, né? Porque às vezes não tem conversa mesmo, né? E vai ter momento que eu vou falar pro cara, ó, venha comigo, né? A gente vai conseguir, a gente vai chegar lá, a gente vai passar por esse momento, a gente vai passar por essa crise, vamos lá, vamos valorizar, vamos fazer isso, né? Vai ter momento que eu vou ter que olhar para o cara de um modo diferenciado. A gente viu que líderes de líderes fazem o quê? Eles têm a capacidade de fazer uma releitura da pessoa, né? Olhar, por exemplo, potencializar onde é mais, aonde ele tem mais afinidade com determinada situação. Então, vai ter momento que eu vou ter que olhar para essa pessoa. Ela pode estar com um problema em casa, sei lá, né? Então, tem que ter essa visão. Vai chegar no momento que eu vou ter que perguntar o que você acha. Só que quando eu pergunto o que você acha, abre precedente para quê? Para eles responderem, para eles darem o pitaco da forma que eles querem. Então, olha como é que isso é muito perigoso, né? Às vezes você vai ter que decidir e falar assim, gente, é assim, né? Eu não vou ter que ter totalmente democrático aí. Eu não quero ser democrático no momento, eu quero mostrar que foi decidido, isso aqui é o melhor para todo mundo e vai ser dessa forma. Senão, o que você acha? Não sei o que, né? E vai ser tanta conversa que você não vai dar conta de filtrar essas informações aí. Pode falar, Fabrício. Não sei se está muito barulho aí, tá me escutando? Eu acho assim, concordo absolutamente, né? Assim, essa questão do uso do o que você acha, é uma coisa assim que eu aprendi na segurança do trabalho até, né? Eu acho que é uma palavra, uma boa forma de você criar vínculo e proximidade com o seu colaborador. Isso no dia a dia, para você entender todo o contexto de vida dele e você depois poder ter uma decisão mais assertiva, sabe? Não que você vai tomar uma decisão ali naquele momento pedindo uma opinião dele. Aí eu acho que às vezes não realmente isso não vem muito ao caso, assim, né? Mas eu acho que seria para empregar esse que você acha mais nesse sentido, eu acho. Não sei se estaria muito certo. Mas eu gostaria depois até de falar um pouco sobre essas coisas, tudo que foi dito até agora, que eu fui sentar agora, estava tendo muito pedido,
Mas é porque tudo que você falou hoje aconteceu comigo, né? Assim, acho que eu já contei essa história, mas absolutamente tudo. E assim, né? Aquela situação do heroísmo, que eu ia até na hora que estava falando, mas eu perdi a meada que não deu para falar, né? Às vezes você nem acredita que você está sendo e nem é que você queira ser, mas você abraça ser porque é o que tem, né? Na minha condição, era uma empresa pequena e eu era o braço direito do dono da empresa, né? Então eu respondia diretamente a ele. E teve vários momentos que a gente teve equipe, onde eu gerenciava essa equipe, já teve já diretor comercial, diretor técnico, mas teve um período, principalmente na pandemia, em que eu tive que abraçar tudo. Então eu era tudo. Eu era literalmente o Severino. Entendeu? Aí era aquela situação realmente do heroísmo. E aí você se vê numa situação que fala, cara, isso não tá legal, mas é o que tem para hoje. Aí você acaba abraçando. Mas assim, realmente meio complicado, porque assim, aí nessa questão do medo, às vezes esse medo ele é desenvolvido pela forma que você é tratado, né? Ali dentro do ambiente onde eu trabalhava, existia um ambiente tóxico, né? Então existia muito julgamento, muito direto, muito firme. Comigo correu 2 vezes, mas um engenheiro civil lá, que era da empresa parceira, que era do mesmo dono, na verdade, era basicamente toda semana. Ah, que você é um merda, que você não sabe fazer nada, que você é um bosta, que você comprou seu diploma. E isso vai te minando, sabe? Não, e mesmo não sendo para você direto, para mim foram 2 vezes que isso ocorreu, mas assim, mesmo não sendo para você direto, teve, por exemplo, uma menina que entrou lá, tinha 18 anos, ela era novinha. Ela saiu com um problema de saúde mental, porque ela não aguentava mais escutar aquilo ali, entendeu? Mesmo não sendo para ela. E é assim, você acaba desenvolvendo esse medo que é meio complicado. Mesmo, por exemplo, como eu falei, não é que você queira ser o herói, mas você acaba abraçando pela questão que você tem, você não quer perder aquilo que você tem, e você acaba não argumentando o que está certo ou errado exatamente pelo medo que é gerido, né, que é formado naquele ambiente. É muito complexo, é muito difícil, e tanto é que eu entrei com um processo trabalhista e é mais outra história. Fabrício, é interessante essas colocações suas, porque quando você falou que a questão do, né, você acha, ela acaba criando realmente uma empatia, tá? E isso é uma verdade muito grande, gente. Só que, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando existe um caso de sequestro, por exemplo, né, e o sequestrador pega um refém, e aí você tem que chamar um negociador para fazer, né, aquela ponte para o cara liberar a vítima. Ele prefere, por exemplo, que esteja todo mundo vendo a situação, ou ele prefere ficar próximo do negociador, somente de repente o negociador, o sequestrador e a vítima? Já viram o sequestro? Espero que não, mas na televisão você já deve ter visto, né? O sequestrador não gosta de ter muita gente ali perto. Então, geralmente é uma pessoa que fica ali, que vai negociar a questão da saída dele, da libertação do refém. Mas veja bem, por que isso? Porque o próprio o negociador, ele tem que criar o rapport, ele tem que criar essa empatia, ele tem que criar uma sincronia com o sequestrador, senão ele mata a vítima. Se ele não se sentir seguro o suficiente para sair, sem que alguém vá matá-lo, né? Ele vai matar a vítima, ou então não vai liberá-la. Então, olha que interessante. Ele cria uma empatia, entre aspas, né, com o próprio negociador, basicamente os dois ali, tete a tete, os dois. Então, isso cria realmente, viu, Fabrício, uma empatia muito grande, cria esse rapport que a gente está falando tanto, né, entre as pessoas, que é essa sincronia de pensamentos com a pessoa, é justamente porque quando eu pego o meu funcionário, levo ele, de repente, para passar um feedback, alguma coisa, e nesse feedback, eu e ele
eu viro para ele e falo, ó, gente, a gente está querendo implementar isso aqui, o que você acha a respeito disso? Porque aquele momento que ele se encontra com você, naquele lugar, certo? Não vai ter nenhuma influência externa, tá? Para que o ego dele cresça e ele resolva subir nos tamancos, como digitado, né? E ele querer, de repente, passar a autoridade do líder. Entendeu? Agora, se eu faço isso numa sala onde eu estou com um monte de colaborador, vai ter um engraçadinho que aconteceu com o Tonho lá. Entendeu? Vai ter esse engraçadinho, eu garanto para você. Ele vai aproveitar a oportunidade para quê? Para fisgar o cara que tá ali liderando, tá? Então, às vezes, se você acha no meio de um público muito grande, né? Se você fizer uma pergunta, você tá numa palestra, alguma coisa muito grande, com um monte de gente, você faz uma pergunta às vezes, sempre tem um engraçadinho que faz uma piadinha. Sempre aparece alguma piadinha, né? Por quê? Porque o ser humano, ele recebe aquilo ali. E se você acha, como às vezes ele não tem argumento, e às vezes ele não tem o que dizer, para que ele apareça, ele faça o quê? Ele faz o quê? Ele começa a criar situações para que todo mundo tire o olhar do líder e olhe para quem? E olhe para ele, para que como se ele fosse o centro das atenções. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente ter essa visão. Concordo plenamente com você. Causa realmente essa empatia muito grande, mas em locais determinados, sabe? Porque se você fizer isso aí numa reunião, uma coisa, vai aparecer alguém com certeza, tá? Então, numa reunião você não precisa colocar, né, essa frase, o que você acha, mas eu posso colocar, né, que vai ser uma coisa boa para todo mundo, né, que aquilo que a gente está fazendo vai transformar isso, transformar aquilo, tal. É a mesma história quando tem alguma audiência pública, né, não sei se vocês já participaram, quando alguma empresa quer instalar e vai causar um dano ambiental, né, e aí você tem audiência pública para você dizer o que vai acontecer. Eles não chegam lá falando do dano ambiental. Eles chegam lá falando do quê? Não, nós vamos criar 3.000 empregos. Vai ser ótimo. Nós vamos ter creche para os seus filhos. Nós vamos ter isso, né? Aquela mesma história, né? E aí, infelizmente, né, pega uma população, às vezes, vulnerável, que não entende muito o que está acontecendo, e para ele ali, ter a creche, ter, né, aquele momento ali, uma escola, sei lá, uma área de lazer, para eles é interessante, eles acabam aceitando, tá? São pessoas que têm uma capacidade de persuasão muito grande, né, em relação às outras, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E se você acha aí, vai dar precedente para danar, né? Isso aí realmente vai acontecer, tá? Gente, 10 minutinhos aí, né? Eu vou parar por aqui, né, pra gente continuar na próxima aula. Eu queria ver com vocês duas coisinhas rápidas. A primeira, eu vou passar depois eu vou mandar um link lá no grupo depois. Eu vou passar um formulário para vocês falarem a respeito das aulas, o que vocês acharam das aulas, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, que com certeza tem muita coisa, tá? O que tem possibilidade de melhorias, tá? Porque isso aí serve de feedback para mim. Nós estamos falando de feedback, né? Nada mais do que coletar o feedback de vocês. E eu acho que isso aí é bom para melhorar, inclusive para as próximas turmas também, tá? Então, eu vou colocar isso lá e aí a gente conversa aí na próxima aula, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Vocês querem colocar alguma coisa a respeito do que foi dito hoje? Alguma experiência, como o Fabrício colocou várias aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ô, gente, então tá. Então acho que é isso aí, né, por hoje. Aí semana que vem a gente tá de volta aí, se Deus quiser. Bom descanso para vocês. Daqui a pouco eu coloco a aula lá. E aí quem não assistiu, né, vai ter oportunidade de assistir também. Tá bom, gente? Beleza. Boa Obrigada, noite, gente. boa Deus, noite. Um obrigada. abraço pra vocês.